cirurgias plásticas são um desejo de muitos pacientes, variando entre os mais diversos tipos, como, por exemplo, a lipoaspiração, até mesmo as próteses de silicone. Doutora Ari, é mito ou verdade que fazer cirurgia plástica no inverno é melhor do que no verão? No inverno, pessoal, o que acontece? Como a temperatura é mais baixa, dá menos vasodilatação dos vasos sanguíneos, então o inchaço é muito menor do que épocas de verão, que é justamente o oposto. Mais quente, mais vasodilatação, e no verão então vai inchar mais. Então cirurgias que usam, por exemplo, macacões fechados, como abdominoplastia, lipoaspiração, no inverno é melhor, porque incha menos, usa uma roupa mais fechada, é mais confortável, que acaba até te esquentando um pouco mais. Agora, outras cirurgias, como por exemplo cirurgias de mama, aí nós temos aquela pequena diferenciação. Cirurgias de redução ou mastopexia sem o implante, tranquilo, a dor é menor, o inchaço é menor. Agora, cirurgias que envolvem parte muscular, como a mastopexia com implante, vai ter um pouquinho mais de dor em relação ao verão, por exemplo, pela contração muscular, justamente que no frio nós nos contraímos um pouco mais. Muito obrigada, doutora Ari. E o São Lucas Hospital Center realizou recentemente as primeiras cirurgias robóticas em crianças. E para falar sobre esse avanço na urologia pediátrica e os resultados obtidos até aqui, nós conversamos com o urologista Dr. Milton Tanaka e com os médicos uropediatras Dr. Alex Sato Tanaka e Dr. Lucas Rossato Krum, da Master Clínica. Sejam bem-vindos ao São Lucas 24 Horas. Obrigado. E antes de iniciarmos a nossa conversa, doutores, vamos conferir a reportagem feita pelo nosso repórter Silvio Matos. Quatro procedimentos inéditos no oeste do Paraná. O São Lucas Hospital Center realiza as primeiras cirurgias robóticas pediátricas de Cascavel. Conforme a equipe médica, a cidade se torna a primeira do estado a oferecer, de forma consolidada e rotineira, o tratamento cirúrgico via robótica para a população pediátrica. É um momento importante, para Cascavel e região. E estamos felizes em fazer parte disso aí. Estamos trazendo uma tecnologia que já é utilizada em todo o mundo inteiro já utiliza essa tecnologia. Na maior parte dos centros, essa tecnologia é usada mais para adultos, Então, nos últimos tempos é que vem ocorrendo agora essa utilização também do robô para a população pediátrica. E Cascavel agora está fazendo parte desse grupo seleto de cidades, em que as crianças também vão poder ter acesso a esse tipo de cirurgia, Dos 4 procedimentos, 3 foram pielloplastias, operação que corrige obstruções na junção entre o ureter e a pelve renal, como explica o urologista Dr. Milton Tanaka. Pieloplastia significa uma plástica do rim, Essa plástica seria refazer a ligação do canal do rim, que é o ureter, junto ao rim, Então a cirurgia consiste em ressecar essa parte estreita e refazer uma nova emenda, digamos assim, do canal com o rim. O que traz de vantagem no robô é que o robô ofere uma precisão maior, o cirurgião vai ter uma precisão porque filtra tremor, escalona movimento e ele tem uma visão tridimensional do interior da cavidade. Então, realmente, a cirurgia robótica veio, é uma inovação dentro da medicina, onde nós vamos ter uma série de vantagens para a criança, para o paciente que está sendo operado. Uma criança de 5 anos passou por uma nefrectomia, procedimento que consiste na remoção do rim e do ureter. Nesse caso, é um paciente que tinha uma obstrução também, mas dessa vez uma obstrução perto da bexiga. Então todo o rim, todo o ureter se tornam dilatados e a ponto até dessa criança ter nascido com uma função zero, Tinha uma função, a gente chama de rim excluso. É uma cirurgia que a gente retira o rim e o ureter, e nesse caso por via robótica. Dr. Milton Tanaka destaca as diferenças nas operações realizadas em crianças para as que passam os pacientes adultos. Neste caso, o que muda realmente é como que nós vamos acoplar os braços do robô, Existem algumas orientações, mudanças, que então pode fazer com que a gente possa utilizar o equipamento
com uma boa resolutividade, com desempenho, né? A cirurgia robótica pediátrica conta com particularidades, não só com equipamento e a equipe de cirurgiões, mas também na área anestésica. É uma cirurgia que é muito pouco realizada no Brasil, né? Inclusive na América Latina, a cirurgia robótica pediátrica. Então, o cuidado anestesiológico, ele sempre tem aquele foco na segurança e dá a melhor condição para o robô e a equipe cirúrgica trabalhar. As peculiaridades da criança envolvem toda a parte da parte respiratória da criança dentro de uma cirurgia robótica, dos cuidados dos acessos venosos, o posicionamento que a criança fica para ela não perder calor, ou seja, manter a criança aquecida, reposição hídrica durante a cirurgia. Então são todos cuidados de uma forma mais detalhada por ser um paciente pediátrico, né? Com as primeiras cirurgias robóticas pediátricas, o São Lucas, em parceria com a Master Clínica, consolida-se como referência em inovação médica no oeste do Paraná. A iniciativa reforça o compromisso da instituição com a excelência, a humanização e o avanço da medicina de alta complexidade, voltada também ao público infantil. Dr. Lucas, nós podemos ver, então, na reportagem feita pelo Silvio, um pouco mais sobre os procedimentos realizados. Então, foi a pieloplastia e a nefrectomia. Doutor, explica pra gente um pouco mais sobre esse procedimento. A pieloplastia é quando ocorre um estreitamento da saída da urina do rim, ou seja, a junção uretero-piélica, que daí é chamado também de estenose de Jupe. Então, é feita essa cirurgia com ressecção dessa área de estreitamento com posterior anastomose para poder drenar melhor esse rim. Certo. E o outro procedimento foi a nefrectomia. Doutor, explica pra gente o que seria isso também. Isso, nefrectomia, termo estrito, significa retirada do rim, né? Certo. Essa criança tinha uma doença chamada megaureter primário, é uma doença em que ocorre uma obstrução ao fluxo da urina ao nível do canal perto da bexiga, né? Do ureter mais próximo da bexiga. Então, a criança já nasceu com o rim comprometido, por esse motivo, e esse rim já não tinha mais função e estava ocasionando problemas, infecções urinárias. Então essa foi a indicação de retirada de todo o rim, quanto do próprio ureter, né? Então a gente fez essa cirurgia pela plataforma da 20, uma cirurgia que a gente já executa de outras formas, tanto forma aberta como forma laparoscópica, né? Certo. E essa foi o segundo procedimento, a segunda patologia que a gente tratou pela plataforma robótica. Certo. E quando a gente fala aqui na questão pediátrica, ela tem a questão da idade mesmo, assim. Então foram pacientes de mais ou menos de qual faixa etária, doutor, que foram tratados? A faixa etária foram 4 pacientes tratados, né, pelo robô, variando de 2 anos e 9 meses até 13 anos, né? O mais novo foi também uma pieloplastia, né? Uhum. E aí teve 2 crianças com 6 anos de idade e a mais velha com 13. Uhum. Então você vê que dá para tratar, né, toda essa abrangência de faixa etária, inclusive de faixa etárias menores também, né? Coisas que provavelmente daqui para frente a gente vai estar realizando, mas do nosso pool de casos, dos 4 casos, foi um caso de 2 anos de idade, que a gente considera uma criança de peso, vamos dizer, não tão baixo, mas realmente menor, né? Um paciente bem pequenininho quando a gente vai pensar. E, doutor, a gente conversou anteriormente, então, sobre a utilização do Da Vinci, e como nesse caso foi pensado também, estruturado a necessidade e talvez a intenção mesmo de realizar esse tipo de procedimento nas crianças desse momento. Então, o doutor que já tem experiência, proctor também, explica pra gente como que é esse momento também e os diferenciais de uma cirurgia convencional num adulto e das crianças. Uhum. Veja, a cirurgia minimamente invasiva, a robótica principalmente, realmente traz uma grande diferença para o paciente, tanto no sentido de fazer uma cirurgia de maior precisão, com isso o uso de analgésicos, sangramento também é menor, e a recuperação, tanto internado quanto domiciliar, é muito precoce. Então, uma das ideias é que a gente pensou em fazer em criança para minimizar, para que a gente possa oferecer todo esse ganho que ocorre no adulto, transferindo, então, para a população de crianças.
E lembrando que quando a gente compara a mesma cirurgia, digamos, aberta em adulto comparado em criança, normalmente a criança tem uma recuperação biológica mais precoce do que adulto. Então, se a gente considerar robótica minimamente invasiva, adulto também recupera com muito mais precocidade. Transferindo isso para a população infantil, então mais precoce ainda seria com a realização da cirurgia robótica. Né? Então, são bastante benefícios, de fato, muito que a gente benefício. vê. Né? E falando sobre essa questão justamente dos benefícios, como que foi, doutora, o acompanhamento desses pacientes no tempo de internação, de uma cirurgia convencional, e nesse caso que vocês realizaram? Explica também pra gente. Então, assim, é uma cirurgia minimamente invasiva, então a gente preconiza a questão da alta precoce, né? Então, para o paciente, ele vai ter uma dor menor, um sangramento menor, porque na criança a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão do sangramento. Então, assim, o robô vai proporcionar essa questão da alta precoce também. Então, é algo que faz diferença na evolução, no tempo de internamento. Então, se a gente pensar assim, que o robô vai ter um custo maior, só que isso é recuperado na questão de alta precoce e a recuperação do paciente como um todo. Né? E quanto tempo a gente considera essa questão da alta precoce, doutor, para a gente ter um parâmetro de uma alta convencional? Geralmente, peloplastia, 2 dias de internamento. Então, nós tivemos um caso de peloplastia que foi para casa com 1 dia, né? E falando justamente sobre a questão da atuação da uropediatria, doutor, como que é essa questão da conversa de fato, até mesmo com os pais, para explicar sobre a necessidade do procedimento e a possibilidade de fazer ele com um robô e tendo todos esses benefícios? Então, porque quando a gente fala muitas vezes da nossa saúde como adulto, a gente tem uma visão, mas quando é os nossos filhos as coisas mudam um pouquinho também, né? Explica como que tem sido essa troca também para explicar os benefícios. É que assim, a questão da cirurgia robótica, ela se torna uma cirurgia mais segura pela precisão dos equipamentos. Então, o cautério de energia, ele vai ser mais eficaz, a questão da visão em 3D do robô e a questão dos movimentos do braço do robô. Então, você vai ter uma amplitude de movimentos muito maior que você não consegue numa cirurgia laparoscópica, por exemplo. Então, além de ser uma cirurgia minimamente invasiva, a segurança da cirurgia ela vai ser maior, muito maior. Então, essa conversa é muito importante e tem toda essa troca de conhecimento para que esses pais também fiquem tranquilos e possa acalmar também a criança para esse momento do procedimento, né, doutor? Sim, exatamente. E falando um pouquinho sobre a questão de que foram os primeiros procedimentos realizados no São Lucas, né, doutor Milton? Então, é um momento também muito marcante para a nossa região, pois tem esse serviço disponível para os pacientes. E eu gostaria que o doutor destacasse justamente isso, que, então, o Da Vinci já está no hospital há algum tempo, mas agora também oferecendo esse serviço na uropediatria. Explica um pouquinho mais para nós. Veja, a cirurgia em criança tem sempre assim uma dificuldade, né? É cercado um pouco de tabu, né? Então, e portanto, por isso que é muito pouco feito, mesmo em países evoluídos, em países de primeiro mundo, também a cirurgia é muito menos realizada do que em adulto, né? Eu acho que, considerando o Hospital São Lucas, interior do estado, nós temos esse serviço implantado há menos de 2 anos, e a gente ter atingido essa fase de agora colocar à disposição esse serviço de alta tecnologia em menos de 2 anos, eu acho que isso marca bastante, não só pelo médico com bastante iniciativa, mas a região, a cidade de Cascavel ganha muito por isso, né? Nós não estamos perdendo em nada para centros maiores, né? Então, quero dizer que com esse projeto piloto que vai avançar, vamos oferecer cada vez mais para a população, diria que São Lucas já está inserido no mapa de hospitais que pode oferecer esse serviço robótico, né? Então, se a gente for analisar no contexto estadual, na verdade, nós temos cidades que têm robô, mas eu acho que Curitiba
que tem algumas cirurgias realizadas, mas não ainda um serviço à disposição que faça rotineiramente, e São Lucas aqui em Cascavel, né? E a nível nacional, também a gente fala muito pouco, a gente não ouve falar muito da cirurgia robótica em criança. Eu acredito que em todo o país, eu acho que se tiver 10 serviços que disponibiliza rotineiramente a cirurgia robótica em criança, eu acho que é um número bem considerável. Então, a gente vai estar dentro desse seleto grupo, onde nós vamos estar disponibilizando, apesar desse serviço em Cascavel, no São Lucas, não ter atingido ainda 2 anos de implantação. Então, são avanços muito significativos em um curto espaço de tempo, né? Então, tendo um corpo clínico que está preparado para a gente ver diversos tipos de casos. E falando um pouquinho mais sobre a questão dos casos, doutor, a gente fala sobre a questão da urologia, muitas vezes se associa a pacientes, a homem, exclusivamente, mas não, né? Eu gostaria que o doutor explicasse que, né, nesses atendimentos também tivemos pacientes femininas e masculinas, isso? Isso, bom, a urologia pediátrica é uma subespecialidade dentro da urologia, aqui especificamente em Cascavel, e foi fundado há 10 anos, né, em 2015, né? Então foi um projeto idealizado pelo Dr. Milton, né, iniciar um serviço de urologia pediátrica. Então eu fui incumbido de fazer toda essa formação na época, né? Minha formação foi basicamente em São Paulo, nessa área. E desde a nossa chegada aqui, tivemos que implantar o serviço, né? Rotineirizar as cirurgias, publicar para a população sobre a especialidade que até então não era muito bem divulgada, não era muito bem conhecida. E acho que a gente conseguiu fazer isso com um êxito, né? Hoje, a urologia pediátrica já é uma especialidade difundida, todo mundo conhece, né? E dentro da nossa área, a gente atende tanto meninos quanto meninas, né? A maior parte dessas crianças são meninos, mas uma proporção quase igual, assim, sabe? De todas as faixas etárias, né? Desde o recém-nascido, né? A gente tem consultas, inclusive, de gestantes, que já tem, durante a gestação, durante o ultrassom morfológico que é realizado, a gente já identifica algumas alterações nesse exame, e a gente já tem recebido gestantes, já faz algum tempo isso, que a gente aconselha já essas mães, assim que a criança nasce, a gente já entra, né, com arsenal diagnóstico para dar o diagnóstico da patologia. E a gente cuida até de adolescentes, né, que estão naquela faixa de transição para a vida adulta, né, em relação ao início da vida sexual. Então, a urologia pediátrica, na verdade, ela tem uma ampla faixa etária de que a gente cuida. E na Master Clínica nós somos para você ter uma ideia, somos em 3 especialistas dessa área, né? Dr. Milton, falando um pouquinho, a gente explicou sobre todo o procedimento, eu gostaria que o doutor falasse também sobre a questão da própria cirurgia de fato. Então, o doutor acompanhou como proctor, e como que seria nesse caso essa capacitação também, e acompanhamento para esse tipo de cirurgia que é um pouquinho diferente, como a gente já falou, da convencional. Veja, fazer cirurgia robótica realmente precisa fazer uma capacitação, uma habilitação, né? Na verdade, precisa conhecer a estrutura do funcionamento do aparelho, da plataforma, e treinamento realmente é necessário, né? Porque se a gente for analisar que quando você senta num console para fazer a cirurgia, todos os 4 membros, não só as 2 mãos, mas também os pés, têm funções. Que legal. Não é que nem quando você está fazendo uma cirurgia laparoscópica convencional, normalmente você vai com as 2 mãos para manejar tesoura ou pinça, e no pé direito ou esquerdo tem a energia,
mas fica só nisso, né? Porque também o auxiliar, né, tem o câmera que faz o auxiliar. Agora, em plataforma robótica, na verdade é o cirurgião que toca tudo. A aproximação da câmera, o afastamento, o deslocamento, o disparo da energia na tesoura, o disparo da energia na mão esquerda, você movimentar, fazer o clutch pedal que a gente chama, que é para aproximar melhor a imagem ou as mãos ficar bem confortável para operar. Porque também se você não fizer isso, daqui a pouco você está operando de um jeito assim tão diferente que vai trazer problema até na articulação, né? Então, os cirurgiões que queiram entrar nessa área, independentemente da área atuante, deverá ser feita, então, uma capacitação, né? Certo. Cascavel, apesar de ser uma instituição nova, menos de 2 anos, toda a capacitação pode ser feita por aqui. Desde o início, onde o cirurgião se interessou, ele já faz prova online, depois faz o treinamento num simulador que o hospital tem no próprio centro cirúrgico, é feito a simulação, e depois em service, e no final termina com 10 ou 20 cirurgias de observação com um cirurgião que já faz a cirurgia, né? Então, tem uma série de treinamento que, realmente, se você conseguir familiarizar com o equipamento, a cirurgia torna-se muito intuitiva, a cirurgia é muito fácil, mas se você tiver algum problema na coordenação das coisas que você tem que disparar ou fazer ou preparar, realmente aí, porque não dá para ficar pensando o que eu vou fazer agora. Certo. Tá? Então, o comando vem e, naturalmente, por um reflexo medular, você já vai fazer aquilo sem pensar. Que bacana. Então, quando chegar nesse nível, Gabriela, aí realmente o cirurgião está preparado para o que der e vier. Que né? bacana. Então é algo diferencial. E os doutores fizeram também essa capacitação. E como o doutor disse, é todo operado direto do console, mas é necessário também ter um outro cirurgião perto da criança, do paciente. Como que seria, então, essa divisão? Os doutores operam juntos? Variam os casos? Como que funciona isso também? Tem que ter no mínimo 2 cirurgiões, né? Certo. O cirurgião que vai executar a cirurgia no console, né? Ou seja, vai estar em contato direto com a articulação, os braços ali do robô, ele que vai comandar a cirurgia, né? A câmera. E tem que ter um cirurgião, não vou dizer auxiliar, mas um cirurgião ao lado do paciente que é tão importante quanto o próprio cirurgião. Aliás, até o que se preconiza é que o cirurgião que esteja ao lado do paciente seja o mais experiente, porque ele é que vai estar trocando o braço do robô na hora certa, introduzindo a pinça, retirando. São esses momentos em que são possíveis acontecer acidentes, vamos dizer assim, em cirurgia, né? Então, uma equipe tem que ser toda articulada, não dá para ter um cirurgião, vamos lá operar, não. Tem que ter todo mundo treinado. Nossa equipe toda passou por esse treinamento, né? E a gente teve, né, o prazer de ter o próprio Proctor na equipe, que, vamos dizer, coordenou tudo isso aí, né? E então a Master Clínica se preparou bastante para iniciar essas cirurgias, né? E, doutores, eu gostaria de, antes da gente encerrar a nossa conversa, então, que os doutores falassem sobre a questão dos pacientes que necessitarem atendimento, como buscar esse atendimento e quando buscarem atendimento. Os doutores podem complementar também. E falar um pouquinho também sobre esse momento, né, doutor, que foi muito importante e que é a Master Clínica novamente com o São Lucas Hospital Center. Sim. Eu vou começar, então. Só que antes de entrar nessa questão, eu só queria fazer 2 agradecimentos. Claro. Né? Primeiro agradecimento quanto à direção do hospital, né? Dr. Ildemar, a Jaqueline, o Zé Antônio, que eles realmente apoiaram de coração esse projeto da implantação de cirurgia robótica em criança, né? Então, graças à cooperação deles, é que nós pudemos levar em frente esse projeto para colocar no Hospital São Lucas esse serviço de robótica em criança. E o segundo agradecimento é também com a Intuitive, que
que é representado pela H. Stratner, né? E a H. Stratner, prontamente, quando nós divulgamos que nós estaríamos com esse projeto em formação, eles nos apoiaram totalmente, até fizemos reunião online com um médico experiente de Rio Grande do Sul, o Dr. Trindade, né? Cirurgião infantil, e que foi muito boa essa reunião na troca de experiência com esse médico, né? E que a cirurgia robótica cada vez mais vai difundir, vai ocupar o seu espaço naturalmente, porque é minimamente invasivo e todo mundo quer isso, né? Sim. Então, muito dos internamentos que se alonga numa técnica mais convencional, nessa forma de acesso, torna-se até uma cirurgia ambulatorial. Certamente nós vamos estar operando de manhã e de tardezinha, a gente já vai estar liberando as criancinhas. Isso aí, são muitos benefícios, doutores, por favor. Bom, já que o Dr. Milton abriu essa parte para agradecimento, então eu também quero tecer algumas palavras, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer o meu colega e parceiro para o pediatria, Dr. Alex, que que querendo ou não, sempre me auxiliou nessa questão, me incentivou. Na época que eu ainda estava na faculdade, eu tive a oportunidade de acompanhar ele, que já estava aqui em Cascavel, então, obrigado aí por tudo. E o Dr. Milton, né, que foi pioneiro de transplante renal aqui em Cascavel, videolaparoscopia, parte de cirurgia robótica em adulto, e agora está nos auxiliando aí nessa questão de cirurgia robótica em crianças. Então, assim, é um privilégio eu poder estar participando desse momento. E, assim, agradeço ao Hospital São Lucas também, toda a equipe também do Centro Cirúrgico, né, que fizeram acontecer ali o circulante, a questão do enfermeiro, né, o Julian. Então, agradeço aí por tudo. E dizer que, assim, esse é um projeto que está começando agora, mas que tem, digamos, muito potencial para crescer e que a gente vai fazer de tudo aí para poder proporcionar essa nova tecnologia para as crianças de Cascavel, né, do estado e também de outros estados, né, até porque é algo bem restrito e que a gente está se capacitando para isso, né, então, cada vez melhorando nessa questão aí, aprimorando a técnica, buscando coisas novas, né, então, é muito gratificante poder participar desse momento. Com certeza. E a gente fala, são muitos benefícios, né, doutor? Então, ter esse serviço mesmo à disposição aqui para os nossos pacientes é algo que é muito benéfico, então, não só da cirurgia, mas também para toda a nossa população. Quando a gente fala, isso que o doutor falou mesmo, né, vem se tornado referência no estado, então, mais uma vez, se posicionando e tendo o corpo clínico para servir esses procedimentos também, doutor Alex, pode complementar. Bom, a gente está falando hoje sobre cirurgia robótica, mas gostaria de frisar a importância da nossa especialidade, a urologia pediátrica, né? Como uma especialidade que trata, antes de chegar nesse nível tão avançado, tecnológico, né? A ponto de você fazer uma cirurgia por uma plataforma robótica, é importante todas as fases em que a criança passa, né? Então, todos os pais que tiverem dúvidas, né, mesmo durante gestação, relacionados tanto à rim, à bexiga, né, na criança, no menino, em relação à genitália, né, testículos, essa é uma área que a urologia pediátrica abrange, passa pelas fases de desfraude, né, nem sempre o urologista pediátrico vai fazer uma cirurgia, muitas vezes vai ser mais um esclarecimento, um auxílio no momento de um desfraude, né? Um aconselhamento para um adolescente que está numa fase de transição, né? Meninas que comumente têm infecções urinárias de repetição, né? A urologia pediátrica também é essa área que oferece suporte tanto para tratamento quanto para diagnóstico de possíveis doenças associadas. Então, acho que é uma área que cada vez mais tem se consolidado aqui na nossa cidade, na nossa região, né? E eu acho que é isso. Os doutores estão, então, à disposição para atender a nossa população. Novamente, muito obrigada, doutor Lucas, doutor Alex, doutor Milton.
Fica sempre o convite aqui para vir mais vezes para falar sobre cirurgias, para falar sobre procedimentos, e é sempre uma honra tê-los aqui conosco. Muito obrigada. Muito obrigado. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!